Está começando mais um Pod Quântica, um novo podcast para discutir a física quântica. E nós estamos aqui, eu com o Paulo Castilho, satisfação, e a nossa convidada inicial do primeiro Pod Quântica, a dona Rosângela. Doutora Rosângela Arndt, muito bem-vinda a esse primeiro episódio, né? A doutora Rosângela, que é presidente do Congresso de Saúde e Terapia Quântica, não é, Ed? E vem aqui para abrilhantar esse primeiro episódio. É a criadora deste evento maravilhoso que está acontecendo hoje aqui no Shopping Bourbon, em São Paulo, no Teatro Bradesco, onde traz os melhores conteúdos de física quântica do planeta. É isso mesmo, dona Rosângela? Na verdade, é um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz de estar participando aqui do Pod Quântica. A ideia do Congresso é dar um apoio científico para a saúde quântica. Então, seria uma proposta de um evento que também é um reencontro, é festivo, mas principalmente ele reúne os palestrantes de vários nichos, mas que trazem a informação das bases científicas da física quântica aplicadas à saúde. E esse evento é para quem, então? Esse, na verdade, é um evento que nós criamos para todas as pessoas que se interessam pela mudança de paradigma, que estão querendo melhorar a sua visão de mundo e entender um pouco mais como nós funcionamos, porque nós, antes de sermos matéria física, nós somos energia. E quando você pensa que o ser humano é um ser de luz, como diz o nosso grande convidado internacional, Amit Goswami, que estará conosco aqui, ele diz no livro dele, O Médico Quântico, o ser humano é um ser de luz, de energia, que está vivendo, né, uma experiência material. E quando você aprofunda no conhecimento da física quântica e transporta esse conhecimento para explicar a vida, a saúde, os sentimentos, como que nós funcionamos, você consegue se dar conta que é exatamente isso. No fundo, nós podemos nos pegar na física das partículas, que seria um início de explicação da física quântica. A física quântica surge na virada do século XIX para o século XX, em laboratório de física clássica, e naquele momento eles estão estudando, e veja que não tinha tecnologia nenhuma, mas eles estão estudando como que é a energia dentro do átomo. E nós temos, então, Max Planck, que é o pai da física quântica. Ele chega a uma conclusão, porque a física é todinha baseada e comprovada matematicamente. Então, ele chega a uma conclusão que existia pacotes de energia dentro do átomo, que ele chamou de quantum, que seria uma quantidade de energia, e que a energia, então, para que desse certo a equação matemática, essa energia não podia ser contínua. E na física clássica a energia é contínua, ela só se transforma, mas ela é contínua. Então, dentro do átomo, ela ficou quantificada. E daí surgiu a mecânica quântica e depois passou a ser a física quântica. E quando isso começa o desenvolvimento dessas teorias com grandes mestres aí, cientistas com prêmios Nobéis, né, que a gente vê aí, Niels Bohr, Heisenberg, e o próprio Einstein, que na verdade criou a teoria da relatividade, mas ele ganhou o prêmio Nobel explicando o efeito fotoelétrico. Então, se você olhar para esse início da física quântica do século XX, você vai ver que estão todas as bases do desenvolvimento das tecnologias modernas. Hoje, mais de 70% de tudo que nós utilizamos na nossa vida, no dia a dia, é vindo desta teoria quântica transformada em tecnologia. Tudo que nós temos aqui, né, na nossa volta. Tudo que é matéria, tudo que é denso aqui, vem dessa ideia, né? E a proposta tecnológica, né, da explicação se transformando, então, os técnicos transformando uma teoria
em algo que pode ser útil para o ser humano, né? Hoje nós estamos no Brasil com o Starlink de Elon Musk, nada mais é do que uma tecnologia fantástica baseada na física quântica. Sem dúvida. Que são esses satélites que agora cuidam da nossa Amazônia, né? Então, assim, quando você olha para isto e vê que a grande maioria das pessoas está alienada em relação a isso, que compartimentaliza, dizendo assim, não, eu entendi que quando eu ligo a minha televisão, eu tenho uma tecnologia quântica ali, porque agora nós temos, né, as TVs aí com os quantum, eu não sei do que. Entendi que para você ter um celular na mão, você tem uma tecnologia quântica ali, né? Uhum. Então, começa a notar que as tecnologias estão na nossa volta e as pessoas se esquecem que nós, seres humanos, fazemos parte desse planeta. E nós fazemos parte desse universo. E nada mais, nada menos nós somos do que matéria. Mas, então, para ser matéria, tem que ter sido primeiro energia. Então, se eu acredito que todo o átomo, que é feito de partículas, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, tem energia dentro, e sabendo que tanto o próton quanto o nêutron, eles estão formados de 3 subpartículas, que são os quarks, e que esses quarks vão se transformando em subpartícula da subpartícula, e você fica só com a energia no final. Ora, mas isso é um átomo. E nós somos feitos de quê? De átomos. E o nosso átomo é exatamente o mesmo átomo da mesa, da cadeira, do granito, do planeta e do universo. Igual. É a mesma composição, né? Exato. Tudo é feito... Quando cristaliza, quando condensa energia e forma matéria, a primeira coisa que acontece é o átomo. Então o ser humano, ele não está fora desse universo, ele faz parte do universo e é feito de átomos. E quando você entende que se você é feito de átomos, os teus átomos seguem as leis da física quântica, do microcosmo, você tem que entender que tudo que se baseia na questão da explicação que a física quântica dá para o mundo, para o universo e para a vida, tem a ver com o ser humano. Praticamente você tem uma receita de como lidar com essas partículas, de como melhorar, né? E por que tá ruim. Então é aí que entra, doutora Rosângela, a tecnologia Quantum Health, que é patenteada mundialmente pela Fisioquântica e através desses produtos. Né? Como é que funciona isso aplicado à questão da saúde do ser humano? Toda essa aula que a senhora deu, né, sobre a relação do átomo e da energia, como é que isso se aplica à consciência e à saúde? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que, se tudo é energia, essa energia tem que vir de algum lugar. Então, a energia veio da energia criadora de tudo. Né? Se você olhar para o Big Bang, o que existia no universo? A explicação mais lógica e aceita é que existia uma concentração de energia que está expandindo, e nós continuamos em expansão. Então, tudo foi criado a partir dessa energia. Se só existia essa energia antes, todos nós e tudo que existe vem da mesma energia. Bom, mas então nós precisamos que essa energia tenha coerência. Porque se for caos, não cria matéria. Então nós vamos ter uma coerência. Um padrão energético que vai ter vários, né, padrões ao longo do tempo. Né? Se você pensar que no início essa energia começou a expandir e criou a energia eletromagnética, que é a luz. Né? Acredita-se que em 200 milhões de anos, o universo tem 13,7 bilhões de anos. Isso é uma pesquisa da NASA desde 2003, que a gente sabe. E os primeiros 200 milhões de anos foi criada a luz. Então, luz, energia eletromagnética, que foi condensando, criando as subpartículas, as partículas e o átomo. Muito bem, chegamos no ser humano. Bom, se tudo veio da energia, o que é lógico quando você fica doente? Você tem uma desarmonia, você saiu do padrão. É uma quebra dessa coerência, esse padrão vibracional. Como se cada coisa que existe
tivesse uma assinatura, um padrão vibracional adequado para o seu funcionamento saudável. Exatamente. E a doença é a perda desse padrão. Exatamente. Então, se desta forma você entende que para você ficar doente tem que ter primeiro mudado, né, ou de alguma forma desequilibrado a vibração, a frequência. Para você voltar a ter saúde, não podemos começar do fim, que é quando o ser humano, matéria, desequilibra. Nós temos que começar do começo, que é o desequilíbrio da energia. Foi assim que surgiram os florais quânticos. Os florais quânticos são ondas vibracionais carreadas por mix de florais ressonantes, ou seja, na verdade, a gente tem fórmulas florais. E aí foi desenvolvida uma tecnologia que se chama Quantum Health, né, que é uma tecnologia de saúde quântica, que é baseada na ressonância, mas ao mesmo tempo ela faz um colapso de onda. O que quer dizer isso? Então vamos lá. A matéria é um estado da energia. Para entender melhor, é melhor olhar para a água. Então você tem a água, pega a água na sua forma mais comum. A água é líquida. Mas se você aquecer a água, as moléculas se afastam e vira vapor. Então eu tenho água sutil. Mas é água. É a mesma sendo molécula. Água, mas com as moléculas posicionadas de formas diferentes. Da mesma forma que o gelo, ao condensar, solidifica e as moléculas são mais também próximas. mudam as moléculas, né? É a mesma coisa, só que continua sendo um água. um outro posicionamento estado de apresentação moléculas. diferente. Exatamente. Então são estados diferentes da mesma coisa. Então se eu tenho a água congelada, eu posso dar forma para a água. Isso aqui é importante, gente. A água, quando ela está em vapor, ela é tão sutil que ela é efêmera. Quando ela condensa, ela cria a água líquida. A água líquida é poderosa, né? Sim, ela pode tem gerar energia força, também. Né? Mas eu não tenho forma, eu só tenho a força. Quando eu pego a água e vou congelar ela, eu posso botar ela na forma. Eu posso fazer redondo, quadrado, triangular, né? Vários formatos que eu quiser. Porque eu dei forma e condensei mais um pouco. Então eu colapsei. Se eu botar isso em nível de energia, eu tenho uma energia muito sutil primeiro, condensa, faz uma energia melhor, né? Mais condensadinha, mas não tem forma. Então, para mim ter forma física, corpo físico, matéria, eu tenho que botar na forma e colapsar. Então é isso que acontece quando vocês têm quase 200 produtos com essa tecnologia Quantum Health. É como se vocês conseguissem medir o padrão vibracional de um organismo ou de um mineral sadio que o órgão precisa, que o corpo da gente precisa, e aí por uma indução eletromagnética, as células do corpo vão reverberar no padrão vibratório que fica gravado no produto que é usado. Isso seria um resumo para entender como mais ou menos isso. Mas assim, a tecnologia, o fantástico da tecnologia é a capacidade de extrair a frequência, transformar isso numa base de florais, né? Então mistura os florais para criar a onda e colapsar essa onda, porque depois que ela virou o produto, ela não muda mais. É diferente de uma homeopatia ou de um floral de bar, que dependendo se ele estiver num ambiente com muita energia de outras coisas, né, do lado do celular, televisão, ele vai modificando a informação. Ele recebe as influências do ambiente. Modifica a informação. Aqui eu tenho uma onda colapsada. Ele pode, o veículo, né, por exemplo, no gel o veículo é água, no gel o veículo é água com carbômero, que é o veículo, junto com os florais, e nas gotas é glicerina purificada de palmo palmiste rastreada. Essa apresentação aqui. Isso. São essas duas. Então, aí o veículo muda e eu tenho uma situação, né? Eu posso daqui, vamos dizer, 2 anos, que eles têm tempo de prateleira de 2 anos, eu não posso mais usar porque o veículo perdeu a validade.
mas eu tenho a energia igual aqui dentro, Uhum. porque ela está colapsada e não É muda. como se a célula, por ressonância, pudesse reaprender o seu padrão frequencial sadio. E é isso que traz a cura. Então, autocura sempre. Então, o que nós realmente temos em contato com o ser humano? Quando você entra em contato com esse produto, o ser humano recebe a energia, que é uma informação, é uma onda informacional, e o mais interessante é que esta onda informacional, ela também é coerente, harmônica, e ela vai ser capaz de ressonar nas células do nosso organismo. E essa ressonância que acontece é como se reconhecesse aquele padrão energético, e esse reconhecimento amplia a capacidade da nossa célula de resposta. E ele vai atuar epigeneticamente, porque ele vai entrar uma informação que vai ser utilizada pela célula para fazer uma resposta adequada e fisiológica. Uma reeducação vibracional. Reeducação. Porque aí, se a célula não está vibrando adequadamente, ela deixa de ser coerente. E ela corre um risco de, por exemplo, desdiferenciar e criar um câncer. Ela corre um risco de uma toxina, ou como nós tivemos aí a pandemia, né? Um vírus, ele pode vir e modificar os padrões vibracionais do sistema imunológico. A AIDS faz isso, né? O HIV faz isso. Qualquer doença, na verdade, né? Todas as doenças podem interferir, assim como as toxinas ambientais, as homotoxinas que nós criamos por sentimentos e pensamentos. Como você disse, o próprio ambiente ele vai influenciar, né? Se o ambiente é quente. epigenética, é isso. Os metais e minerais tóxicos, né, estão muito ligados com esse desencadear de doenças, né, que na verdade vai atuar no nosso DNA. Então, quando a gente vê que o nosso DNA responde à informação que chega pela membrana celular, a gente sabe que nós podemos fazer as duas vias. Tanto a via do que vai ser maléfico, que vai ser a toxina, como nós também temos a via do benéfico, que é você entrar com uma informação que vai ter uma assinatura energética, e isto sendo colapsado, ele vai se manter na vibração certa e vai fazendo essa ressonância. A célula, como resposta, sempre vai ser uma resposta fisiológica. Portanto, ela vai criar uma autorregulação que vai levar à autocura. Ou seja, a energia, o padrão vibracional energético, transformando a matéria. Exatamente. A molécula. Resgatando o padrão Saudável. normal e saudável daquela estrutura, vamos dizer. Que maravilha assim. essa tecnologia quanto o Health, hein, Ed? Que coisa. E isso vem desde quando, esses estudos, dona Rosângela? Isso vem, de produto no mercado tem 20 anos. De produto no mercado, ou seja, para lançar o produto Levaram já alguns anos antes do lançamento. Né? No mínimo 3 anos de estudo, em que eles foram criando as frequências, captando frequências e criando a tecnologia. Essa tecnologia ela foi se modificando no início, né? Nós temos agora pelo menos uns 15 anos ela bem estabelecida. Sim, como você tinha comentado, até Einstein começou, né, com ele ali algumas informações para evoluir nesses estudos. Então a gente está falando aí de 50 anos um pouco mais aprofundado, né? E agora nos últimos 10, 15, até pela própria evolução da tecnologia, proporcionou um aprofundamento muito maior nesse estudo, né? A questão foi exatamente essa. A questão é sempre o quanto que a tecnologia nos beneficiou, né? Para que a gente conseguisse criar esses produtos cada vez melhor, de forma mais harmônica. Com uma tecnologia 100% brasileira, Brasileira, premiada internacionalmente. Nos enche de orgulho saber que a Fisioquantic é uma empresa brasileira que está revolucionando a medicina quântica no planeta. E por isso que o PodQuantic ele vem para isso também, para trazer um pouco dessas informações para o público em geral. Que a gente pode chamar o público de civil, né? Porque aquele que não tem um estudo, não tem um conhecimento ainda, é algo muito novo, então a gente está falando de um estudo realmente muito recente.
e o público civil normal não tem acesso a essas informações. As grandes mídias acabam não abordando esses benefícios desses estudos, dessas pesquisas, ou mesmo desses produtos. Como que está isso? Assim? O povo está descobrindo aos poucos, está divulgando, está ficando cada vez mais fácil. Eventos como esse eu sei que traz e multiplica a informação através de todos que participam aqui. Olha, eu posso dizer que cada vez mais eu vejo a doutora Rosângela atuante nas mídias sociais, levando esse tipo de informação, não é? Exato. Nós temos uma dificuldade muito grande de penetrar os ambientes de medicina convencional por pura falta de conhecimento. Conhecimento, né? Os colegas. Nós estamos falando de ciência, gente. Sim. E também existe uma resistência grande na Big Pharma, da Big Media, né? Então a gente tem uma dificuldade nesse lado. Mas nós temos uma receptividade muito grande. Muito grande, imagina. Das pessoas, né? Que é o que nos interessa. Sim, eu acho que a gente falou aqui uns 10 minutos, assim, já começou a abrir um interesse muito grande em se aprofundar, em conhecer mais dos produtos, em saber do que eles são capazes, né? Eu acho que a nossa missão também, como comunicadores, uma nova era, é traduzir um pouco levar isso. Um pouco desse tipo de informação. Simplificar um pouco, às vezes até, simplificar. né? Porque às vezes quem está há muito tempo estudando como a senhora já está numa linguagem assim que às vezes é complicado para a pessoa entender, mas no bate-papo vai desenrolando, as pessoas vão se ligando e vão entendendo o benefício que traz o conhecimento somente, né? Não estou nem falando dos produtos. Gente, só conhecer a física quântica já passa por um processo muito grande. Conhecimento é a chave da consciência. Sim. Ela que abre, exato. Né? E eu acredito muito no que vocês fazem, porque vocês conseguem fazer essa capilaridade crescer, né? Porque o acesso da informação fica muito maior. Quando eu e o Dr. Paulo Bataclin, que é o nosso braço acadêmico da educação formal, que nos aceitou numa ideia inovadora, nós criamos a pós-graduação, que foi a primeira coisa que a gente fez, foi justamente para conseguir oferecer para o nosso público já de anos que a gente vinha fazendo essa passagem de informação. Eu quero só lembrar vocês que nesses 20 anos de mercado dos produtos da Fisioquântica, eu trabalho com eles há 20 anos. Eu comecei no começo do começo e do antes do começo. Pois é. Eu já era apaixonada e fui assim uma desbravadora da física quântica no Brasil. Com certeza. Dizer que a primeira dama da física quântica brasileira. A primeira dama. Mas eu trabalhei, eu fiz as contas rapidamente aí esses dias, há 35 anos atrás eu comecei a trabalhar com oligoterapia, que é o início de tudo isso. Para quem não sabe o que é esse termo oligoterapia. Então, a oligoterapia foi desenvolvida na década de 30 por Jacques Ménétrier, que é um médico francês. E ele resolveu também fazer uma quebra de paradigma da época e trabalhar com minerais em baixíssimas doses, são doses milesimais de minerais, mas agora eu tenho um pinguinho de matéria nele, com muita energia. Então ele criou uma tecnologia simples de ionização, né? E ele colocava então uma porção milesimal de um mineral, por exemplo, magnésio, dentro de água altamente purificada com glicerina, daí que vem a pesquisa da glicerina como veículo, e fazia uma ionização. Então imagina um caldeirão cheio de água e misturava tudo e dava um choque elétrico. E ele descobriu que quando ele fazia isso, aumentava muito a resposta das pessoas àquele mineral. Lembrando que os minerais, que são micronutrientes celulares, são cofatores de todo o trabalho enzimático da célula. E as nossas células, elas produzem em torno de 200 mil atividades metabólicas por minuto. Nossa Senhora. Então, nós precisamos de muito mineral. Mas eles são cofatores, então eles entram na reação e saem, e entram de novo e saem. Eles não são totalmente gastos. Eles acabam sendo gastos porque eles vão ser parte de enzimas. Então, as enzimas, por exemplo, antioxidantes do nosso corpo, são metaloenzimas. Então, ele acaba sendo utilizado
e utilizado para fabricar tecidos, né? Nós somos maravilhosos quando você olha o que é o ser humano, né? Nós somos capazes de trocar 50 milhões de células por dia. É uma capacidade incrível, né? E a gente muitas vezes desconhece da nossa capacidade. Nem imaginamos. Bem, ainda bem, né? Se as pessoas prestassem atenção nisso, iam se meter e estragar tudo. Então, melhor é já estragam na ingenuidade. Também. Doutora Rosângela, eu gostaria muito que a senhora deixasse assim, os contatos da senhora para quem está se interessando por esse tema, suas redes sociais, né, para que a gente possa continuar essa rede de conhecimento. Sem dúvida nenhuma. O PodQuantic é um canal para isso. A gente sabe que vai ter a dona Rosângela muitas vezes aqui. Se Deus quiser. Porque aí tem, como ela mesmo disse, tem mais de 30 anos de informação. Eu já conheci a doutora Rosângela alguns eventos atrás, quando eu cheguei com uma câmerazinha, um tripé, e assim a gente começou com uma sementinha que hoje está se transformando no PodQuantic, né? É uma grande honra ter a senhora nesse programa de abertura. Não podia ser outra pessoa, a primeira entrevistada do PodQuantic, a dona Rosângela, que é realmente a que defende já há tanto tempo, como ela mesmo disse, há mais de 2 décadas, saberando a terceira década aí, brasileira. E trazendo realmente grandes conteúdos, né, para um evento como esse que está acontecendo aqui em São Paulo hoje, né, um evento internacional, trazendo essa discussão num âmbito não só sul-americano, mas um âmbito mundial. Né? Então tá aí, a desbravadora mesmo, é a gladiadora da física quântica. Quem quiser seguir a senhora nas redes sociais. Bom, é tudo Rosângela Arnett, né? Que é o meu nome, e é Rosângela Arnett, 2 As no meio, tá? @Rosângela Arnett é o meu Instagram, e lá eu tenho aquela listinha, né? Clica lá na minha bio. Na bio tem todos os links para todos os canais. Praticamente toda semana quase eu acompanho já há muito tempo a doutora Rosângela. Ela está dando aula, falando dos frequenciais da Fisioquantic. São hoje quase 200 produtos, né? E nós estamos lançando um produto exatamente hoje é o lançamento de um produto que eu fico muito feliz de dizer, o PineQuantic. 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 Eu fico muito feliz de dizer que é o resultado de uma pesquisa de 2 anos em função justamente da pandemia. A pandemia, né, fez um monte de estragos, mas ao mesmo tempo nos trouxe, né, essa vontade de ter soluções, né, para aquilo que aconteceu. O PineQuantic é um mix de florais frequenciais, não é? Exatamente. Ele serve exatamente para quê? Para limpeza, a senhora está falando na abertura aqui, então, palestra. A palavra de descrição do PineQuantic, que foi para nós uma grande surpresa, é purificação. Ele é um produto de purificação. Ele consegue fazer a onda virtual para que o organismo se livre de toxinas, tanto vibracionais, toxinas emocionais, quanto as toxinas físicas. Seria, por exemplo, indicado para tratamento pós-Covid? Exatamente. O estudo foi em cima da síndrome pós-Covid e da síndrome pós-vacinal, né? Que hoje nós temos uma quantidade imensa de pessoas. No Brasil tem 80% da população adulta vacinada e uma grande quantidade também, infelizmente, de crianças e adolescentes que tiveram a terapia gênica como vacina, né? Que, na verdade, na essência da palavra, não é uma vacina, é uma terapia. Hoje, na Europa, está havendo um movimento muito grande para se reclassificar e botar no devido lugar. Mas isso é muito polêmico e a gente não é o objetivo aqui. Mas o grande objetivo de surgir o PineQuantic foi justamente em cima de uma proposta de o que vamos fazer para ajudar pelo menos 30% da população que teve Covid ou que fez a vacina de RNA mensageiro está desenvolvendo ou vai desenvolver uma síndrome pós-Covid, tá? Ou uma síndrome pós-proteína spike, que na verdade a grande questão é a proteína tóxica, que é a proteína spike do próprio SARS-CoV-2, né? Então, quando você examina essa situação e vai em busca dos artigos científicos, e nada, absolutamente nada do que eu falo
deixa de ter um fundamento científico comprovando. Eu balizo a minha vida em apenas e exclusivamente utilizar estudo científico, artigos publicados e a minha observação clínica como médica, que tenho 40 anos de medicina. Este ano eu faço 40 anos de formada. Parabéns. Tá? Então, gente... É muito tempo. É muito tempo, é muita observação. Então, o que nós estamos fazendo de proposta, e o Pine Quantic surgiu exatamente nesta busca. Qual é a informação que o nosso corpo precisa para se fortalecer e conseguir jogar para fora a toxina, né, que sobra depois de uma vacina, entre aspas, de RNA mensageiro e depois de uma infecção por esse vírus, né? Sabendo que nós temos algumas pessoas que, inclusive, tiveram vários episódios de infecção. Então, o que aconteceu? Nós tivemos que estudar, né, gente? Não é assim à toa que as coisas surgem, né? Por isso que uma das questões que aconteceu no Covid foi essa volta, né, para ampliar a nossa consciência, para você se focar mais nos estudos, para que o que está fora de você não te atrapalhe tanto, né? Inclusive, esse conteúdo que a senhora trouxe aqui na palestra de abertura, ele está disponível para quem se interessar mais. Acho que no seu Instagram tem ali o seu link. Quem quiser mais detalhes, tem um PDF específico que vai falar exatamente disso, sobre esse porque aqui o nosso novo... tempo, infelizmente, é limitado, né? Pois sobre é. a síndrome pós-Covid. Quem entrar no meu Instagram, @RosângelaArnett, me seguir, pode ir no inbox, no direct e pedir que quer o e-book, tá? É um e-book que agora está ampliado e revisado. Eu já tinha criado esse e-book, que é a nossa proposta terapêutica integrativa, tanto para profilaxia quanto para tratamento do próprio Covid e também para a síndrome pós-Covid, com as suas peculiaridades. E agora nós temos a revisão, né, utilizando já a informação deste produto, que é o Pine Quantic. Okay? Bacana. Queria agradecer muito, então, a sua presença. Dizer que eu estou muito feliz pelo reencontro pessoal depois desse período de isolamento social, de pandemia. É uma alegria estar de volta em mais uma edição. Essa aqui é a 9ª edição do Congresso de Saúde e Terapia Quântica. Ed, a gente tem muito mais episódios aqui, né, para as pessoas seguirem. E você vê, né, 2 anos depois de pandemia, né, sem o evento acontecer, e volta com um produto já trazendo benefícios pós-pandemia. Tem muito mais informação. Isso é estudo, isso é o prêmio por quem realmente observa, é a compensação, vamos dizer assim, por estar preocupado com o ser humano, e a gente agradece imensamente a sua presença aqui, dona Rosângela, e a gente sabe que a sua presença vai ser marcada aqui. Já tem até o crachazinho já para a senhora do Pod Quantic, né? Porque a gente vai trazer várias discussões, né? Hoje a gente está aqui no evento, tem uma série de limitações, né? Mas a gente vai discutir isso também no estúdio e conversar sobre física quântica, polêmicas, vamos trazer aí o que tiver em tendência, né, no assunto, para que as pessoas possam ficar mais íntimas, discutir mais física quântica e aprender mais com a senhora. Trazer informação e conhecimento com gente que tem autoridade, né? Gente, eu só quero dar minha gratidão, né, por vocês estarem aqui com a gente, todos esses 1.500 pessoas que estão aqui conosco. E gostaria de dizer que eu acredito piamente que o conhecimento é empoderador. Sem então, dúvida. Busquem o conhecimento para que você realmente consiga sair da mesmice, ter mais saúde, mais qualidade de vida. Todo mundo pode, é só ter o conhecimento para isso. Todo mundo pode Quantic. Pode Quantic, é isso aí, já vai lançando o slogan aí, né? Então, mais uma vez a gente reforça, é um canal novo, é um espaço para você realmente investigar, clicar, seguir, acompanhar, se inscrever, porque vai vir muito conteúdo interessante, muito conteúdo para você adquirir conhecimento sobre esse vasto, né, segmento que é a física quântica. Então fique ligado aí nos nossos canais, está aparecendo aqui na telinha, canal do YouTube, em breve também no Instagram, em todas as redes sociais, e a gente vai divulgar para vocês poderem acompanhar todos os conteúdos que vamos entrevistar e vamos assim proporcionar aqui no Pod Quantic no Congresso, né? É isso aí, a fila tá grande. A fila tá grande, vamos lá então.
Obrigado e até o Obrigado. próximo episódio. Deus Tchau, gente. abençoe Valeu. todos.